Hoje o bate-papo é um bate-papo diferente. Eu queria passar uma mensagem para vocês dois e dividir com vocês. Espero que isso seja algo rotineiro, porque é muito bom dividir a mensagem, a reflexão de Deus na nossa vida. E eu estava aqui pensando sobre arrependimento. Essa é a palavra, sabe? E muitas vezes a palavra arrependimento, ela vem por algo que a gente fez, né? Muitas vezes a gente cometeu algum erro e que a gente se arrependeu de ter feito aquilo, né? E quando realmente a gente aceita Cristo, aceita esse caminho de Deus, a gente se arrepende de todo esse pecado que a gente comete, os erros que a gente comete. Mas eu queria falar agora arrependimento por uma outra ótica, onde muitas pessoas falam: nossa, eu me arrependi de não ter feito. Então a mensagem de hoje é o arrependimento de não ter feito. E o pior é de saber que muitas vezes a gente deixou uma oportunidade de fazer algo e às vezes é tarde demais, né? E eu estava vendo e lembrando, na verdade, agora a história do homem mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo na atualidade de hoje. Hoje é dia 8, né? Estamos gravando já no dia 8 de dezembro de 2020. Para aqueles que vão assistir, hoje o homem mais rico do mundo é o dono da Amazon, Jeff Bezos. E ele era um executivo que trabalhava em Nova York. Ele tinha um bom cargo, tinha um bom salário. E a segunda história é que ele, enfim, pede para sair dessa empresa e eu acho que o chefe dele, enfim, fala para ele se realmente ele quer sair daquilo, porque não tinha lógica. O que ele iria fazer, né? E ele dá 48 horas para ele pensar, né, 2 dias, para ele pensar se realmente ele queria sair daquilo, porque ele queria montar uma venda de livros, né, via online. E depois dos 2 dias que ele teve o encontro, segundo a história, é que ele tinha que falar alguma coisa que poderia convencer o convencimento de o chefe dele, que tinha sentido de ele largar tudo aquilo, porque aquilo dava algo conforto, estabilidade para a vida dele. E ele falou o seguinte, ele já tinha uma certa idade, ele não era novo. E ele falou o seguinte, que ele não queria enxergar ele com mais velho, 80 anos, como se ele estivesse frustrado, né, ou arrependido e de não ter sentido o gosto ou testado aquilo que fazia parte para ele. É como se a gente tivesse, ele falou, eu não quero chegar aos 80 anos e saber que realmente eu quero minimizar, essa foi a palavra, minimizar as frustrações. Então ele não se sentia, não que ele talvez não esteja feliz, eu não sei, mas foi essa a frase. Isso me fez pensar, isso eu também vou muito de encontro, né, com isso. Eu sou uma pessoa que sempre estou dando as minhas caras, me arriscando nos negócios, enfim, experimentando. É óbvio que a gente tem que fazer aquilo segundo que agrade a Deus, né, que não desagrade Ele, mas que a gente não venha a se arrepender pelo fato de não ter feito. Lógico, sempre pensando pelo lado do bem. E aí veio duas passagens na minha cabeça
que tem uma correlação com isso, sabe? E uma delas, eu não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, né? Quem transgride a lei, segundo a passagem, né, em João, fala que o transgressor, o pecado é a transgressão da lei. Mas eu nunca vou esquecer que logo nas minhas primeiras aulas, para poder ter uma intimidade, conhecer e até aceitar esse caminho, aceitar Jesus como meu Salvador, eu me lembro, nunca vou esquecer, que ficou bem marcado na minha mente, é que o pecado não era só isso. E antes eu achava que era só isso, e talvez muitas pessoas que estão assistindo agora acham que só o pecado é a transgressão da lei. Mas eu queria até abrir a passagem aqui, né, em Tiago, capítulo 4. Tá? Vamos ler aqui. Tiago 4, versículo 17 fala: portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito e não faz, está pecando. Ou seja, a omissão de fazer o bem. Então, talvez, quantas vezes eu já me senti assim, de saber que eu tinha que fazer algo, que eu tinha uma missão para cumprir, que eu tinha algo bom para ser feito e eu não fiz. Então, essa omissão de fazer algo também é pecado. E talvez muitos de nós nos ausentamos disso. E isso causa também arrependimento. De saber que tem alguém precisando de algo que a gente tem que ser feito e não faz. Então é bom a gente refletir nisso, né? Que o arrependimento muitas vezes vai vir pelo fato de nós não termos feito algo que a gente saberia que tinha que fazer pro lado do bem. E a gente fica paralisado. E uma outra passagem que é bem... reflete, fala muito sobre isso, é sobre ser o mais ou menos, sabe? Aquele que nem é quente nem é frio. Lá em Apocalipse, tá? Capítulo 3, do versículo 15, fala: eu sei o que vocês fazem e eu sei o que vocês não são, nem frio e nem quente. Quem dera vocês fossem ou frio ou quentes. Assim, porque vocês são mornos e não são nem quentes e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o que o registro que Deus deixa registrado aqui através de João em Apocalipse. E muitas vezes nós ficamos em cima do muro. E muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente tem uma missão para ser cumprida aqui, a ser levado uma mensagem ou a ser feito algo, e a gente fica em cima do muro. Fica morno, nem quente nem frio. Não toma uma posição, não tem posicionamento. E aqui está falando, eu sinto vontade. Aquilo que é morno, muitas vezes, dá vontade de a gente vomitar. E é assim que Deus sente. Então, a mensagem, né, a reflexão que fica a gente tem que saber essa missão que a gente tem de fazer algo e não se arrepender, sabe, depois. E ter realmente um posicionamento nesse sentido. Como eu peguei um exemplo de um empresário, que hoje é o homem mais rico do mundo, bem sucedido. Isso é só um exemplo. Né? E de saber que realmente a gente tem que fazer algo e não faz. E como ser morno não dá, né? Deus fala que é ao ponto de querer vomitá-lo. É essa reflexão que eu queria deixar hoje à noite para a gente poder
refletir mesmo e pensar sobre isso, sabe? A gente tem muitas oportunidades todos os dias da nossa vida de saber que temos que fazer algo. Não dá para ficar muitas vezes não ser morno e no futuro a gente se arrepender de algo e que Deus vai dar, né? Vai pedir, vai falar, olha, aqui está a conta, né? E você não cumpriu esse papel, enfim, aquilo que devia ser feito de fato. E Deus fala muita coisa. Uma das principais coisas é ir de falar aí, né? Ir de falar aí do meu amor, falar aí do evangelho, falar das boas novas para as pessoas. E muitas vezes a gente fica em cima do muro. Né? E tantas outras coisas na vida, como escolher uma profissão ou algo nesse sentido, e deixa a gente paralisado e que a gente lá na frente pode se arrepender. Tá? Então é bem amplo para a gente poder refletir sobre isso. Tá? Mas a principal é essa passagem de pecado, de saber que tem que fazer o bem, a gente não faz, e não podemos ser meia boca, vamos dizer assim, essa mensagem, meia boca com as coisas de Deus, tá? Porque a gente pode se arrepender de não ter feito algo. Tá bom? Que Deus nos continue nos abençoando. Amém. Como família. E principalmente porque Jesus nos uniu, né? Tudo está em volta dele. Todo o sentido da nossa vida está em volta de Jesus. A prova grande é que se nós temos uma família, foi Jesus que nos uniu um dia. Tá bom? Eu queria terminar com uma oração. Deus maravilhoso, eu te agradeço por poder estar aqui reunidos e poder meditar e debruçar diante da tua palavra, porque ela nos dá ensinamento, ela nos renova, ela é viva. Obrigado porque tudo só faz sentido através de Jesus Cristo. Ele é o início, ele é o fim. E tudo acontece em torno dele e é por ele que nós oramos. É por ele que essa família existe e é por ele que um dia nós vamos nos encontrar, Pai. Obrigado, Jesus, por o Senhor fazer parte da nossa vida e da nossa família. Que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, possa habitar nesse lar dia após dia. Amém.